Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu Glória a creio que Deus. hoje, pode Senhor desce. Paz, Senhor, tudo bem? Graças a Deus. Paz, Senhor, para Mais, todos. isto. Mais uma live. Hoje é a quarta live acerca desta série que estamos fazendo, né? Os inimigos, os desafios da igreja. E hoje, em especial, o racionalismo. Então, vamos dar mais um tempinho, até que os irmãos vão entrando aí, vão curtindo, compartilhando. E, Glória a Deus. e a, no meus casos aqui, de vez em quando, o seu áudio para mim cai. Ah, sei. Aí eu fico um pouco meio perdido aqui. Hoje eu estou sem o celular da Yasmin aqui também. Mas aí, mesmo eu não Nesse te período, ouvindo, eu faço assim para você entender que eu não estou te ouvindo. nesse período que nós estamos conversando aqui, caiu? Não, agora, por enquanto não. Ah, E à medida que se caso eu perder também, aí quando você encerrar a fala, você faz um tinino. Aí eu vou entender que você encerrou, e mesmo a gente não estando, por exemplo, eu não estando te ouvindo, mas o Espírito Nosso é o mesmo, né? Aí dá para, a gente sabe que tá tudo em harmonia, o que um está falando, né? amém. Então já tem 3 pessoas aí na live, esses 3 irmãos que adentraram aí, irmãos, pode por gentileza saudar nós com a paz do Senhor Jesus, para a gente saber se o áudio, o vídeo está chegando bem para os irmãos aí. Creio que hoje vai ser bem melhor, estamos na cidade, o sinal é bem melhor. Eu creio que vai ser bênção no nome de Jesus Cristo nesse assunto tão importante e, apesar de ter a sua origem mais em tempos anteriores, ainda percorre, ainda perpassa nos dias atuais que nós estamos atravessando. A paz do Senhor Jesus, irmã Andresa Faria. Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos falado aí já nessas 3 lives, estamos construindo um pensamento, vendo como foi a igreja primitiva, né? Ali já nesses quase 2000 anos de história. Então, a igreja primitiva lá atrás, e nós somos hoje a continuidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, Pai do Senhor, nosso irmão Cristóvão também. E nós percebemos e vemos que os desafios que nós enfrentamos hoje não são diferentes dos desafios que a nossa igreja, que a igreja de Jesus Cristo, qual nós pertencemos, enfrentou lá atrás, enfrentou ali logo no seu início da sua jornada. Então, meus irmãos, vamos iniciar fazendo uma oração, passar para o pastor Décio, saudar os irmãos aí e fazer uma oração no nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um prazer estar aqui e para nós podermos ser úteis para os irmãos. Amém? Vamos orar? Dar início. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, neste momento, por esta oportunidade que nós estamos tendo aqui. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, nos dando graça. Pai amado, que o Senhor possa estar guardando, ó Pai amado, tudo aquilo que nós vamos abordar aqui nesta noite de hoje, que nós possamos ser entendidos e compreendidos através do Teu Espírito Santo. É o que nós fazemos e assim nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero fazer uma leitura de um texto, meus irmãos, só para nós embasarmos nosso estudo nessa noite, que tem por tema o racionalismo. E eu quero falar com os irmãos em Hebreus, capítulo de número 11, versículo muito conhecido, na verdade, 2 versículos. Hebreus, capítulo número 11, versículo de número 3, e depois o versículo de número 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 3, e depois o versículo de número 6. 11 e 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados,
de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. De pastor Décio, leia agora, por favor, versículo número 6, por gentileza. Eu perdi aqui, irmão. Tiago, você pode ler, por favor? Eu perdi aqui. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, apenas esses versículos para nós embasarmos nossa palavra nessa noite em relação ao racionalismo. Então, eu creio que esses dois versículos, eles fazem já uma apologia à fé, logo que nós já lemos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. E depois o versículo 6, que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam, do que o buscam, melhor dizendo, no singular, né? Então, meus irmãos, nessas 3 lives que nós já fizemos, falamos sobre os desafios que a igreja ela enfrentou e ainda vem enfrentando. Então, nós iniciamos ali falando das perseguições, depois falamos das heresias, e também falamos, semana passada, da paganização católica romana. Então, os irmãos podem adentrar aí no Facebook, na minha página, juntamente com a irmã Joelma, Tiago e Joelma Pereira, onde eu e o pastor Décio temos refletido a respeito acerca desses desafios. Então, nós vemos que tudo aí é uma artimanha do nosso inimigo, de Satanás, para destruir a igreja ou fazer-lhe oposição para que ela não progrida, para que ela não tenha o devido êxito. Então, nós percebemos que as maneiras que o inimigo usou, que ele atuou para tentar paralisar, para tentar impedir o avanço, o progresso da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós falamos semana passada a respeito iniciada por Martim Lutero, os pré-reformadores, falamos a respeito disso, e como que a reforma protestante, ela conseguiu, pela graça de Deus, fazer que a igreja, como principalmente organização, né, nós destacamos a igreja como organismo, a igreja como organização, e principalmente a igreja como organização, ela pudesse se voltar, ela pudesse voltar aos princípios da palavra de Deus. Então, sabemos que não foi toda a igreja daquele período, mas muitas pessoas, milhares de pessoas, aderiram à reforma protestante, que foi essa volta aos princípios da palavra de Deus, e encerramos falando sobre os 5 solas da reforma protestante. Então, a gente percebe que teve aí esse avanço, esse progresso, a igreja voltando novamente, vamos dizer assim, aos trilhos, mas sabemos, meus irmãos, que a luta ela é constante. O inimigo, ele não se cansa, o inimigo, ele não, vamos dizer assim, cruza os braços diante da sua missão, que é tentar paralisar a igreja. E a igreja do Senhor Jesus, ela também não deve paralisar-se, não deve retroagir, mas deve avançar, porque nós temos essa promessa da boca do próprio Cristo, que a igreja, ela é do Senhor Jesus, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, dito isso, meus irmãos, nós já vamos adentrar o estudo que é a respeito do racionalismo. Então, nós percebemos, os irmãos também percebem, que há um progresso histórico de tudo que estamos falando. Nós não estamos falando de algo pontual, de um lugar ou outro, não, estamos falando de um processo histórico e tentando acompanhar aqui também a cronologia da igreja. Então, logo após a Reforma Protestante, vários movimentos, ali também com João Calvino, e ali também com Zwinglio e tantos outros, a Reforma ela se espalhou. Mas, meus irmãos, como já falamos, o inimigo não se deu por satisfeito. E
acabou nesse período ali da Reforma Protestante, entrando também o racionalismo. Então, o racionalismo, ele ali se tornou um grande desafio para a igreja pós-reforma e também alcança nós nos dias atuais. O pastor Décio, na live passada, ele deu uma pinceladinha a respeito da renascença. Então, eu queria que o pastor Décio pudesse dar uma pincelada na renascença, que nós percebemos que algo foi bom, mas foi o princípio que depois também deu um aval, abriu uma brecha para que o racionalismo entrasse. Então, pastor Décio, dá uma pincelada para nós a respeito da renascença, fazendo um favor, em nome de Jesus. Amém. Esses temas são muito interessantes. Eu até dediquei uma parte da minha adolescência a procurar saber sobre esses temas filosóficos, né? E eu gostaria de fazer um regresso histórico que você já fez, mas apenas para que o nosso, aquele que está nos assistindo, possa se situar na história diante da seguinte questão: como tudo chegou a esse ponto? Né? Porque nós estudamos aqui a perseguição, veio Constantino no ano 312 e legalizou o cristianismo, Teodósio oficializou em 381, e após essa oficialização, quando eu falo oficializar, é que o cristianismo se torna, a Igreja Católica se torna católica apostólica romana, e a partir de então, o cristianismo ganha um viés político muito forte. Ele vira um instrumento de acúmulo de poder. Isso vai deteriorar a mensagem teológica da igreja, a ponto de que, no período medieval, a igreja ela pregava que a razão obedecia à fé, mas que a autoridade desta fé não era a Bíblia, mas sim a igreja, era o Papa. Então, tanto protestantes quanto católicos compreendem que a igreja ela obedece à fé, a razão obedece à fé. Porém, no caso da igreja católica, ela acreditava que a autoridade vinha da própria igreja, ou mais precisamente falando, do Papa. Então, em meados do século XV, surge o Renascimento, né, que tem grandes nomes como Leonardo da Vinci, que foi matemático, físico, botânico, pintor, e etc, etc. Teve outro grande nome, que foi William Shakespeare, que é considerado o maior poeta de língua inglesa da história. Você teve o Michelangelo, que é um dos maiores pintores da história da humanidade. Então, tudo isso é no período da Renascença, ou Renascimento, como alguns chamam. E esse período, o Renascimento pegava o ad in fonte, né? A volta às fontes, a leitura dos textos originais, a recuperação dos valores das civilizações clássicas, grega e romana, que se perdeu porque a igreja deteve o monopólio dessa razão. Então, a igreja passou a ser a autoridade da razão. Eu acho até que muitos filósofos desse período foram extremamente covardes, porque ao invés deles se voltarem contra esse sistema corrupto teológico, eles preferiram se voltar contra Deus. E muitos assim acabam falando de uma forma calorada contra Deus, como foi o próprio Nietzsche, que é mais para frente, e etc, etc. Mas o Renascimento pregava a leitura no original, nos textos originais, né? E pregava um estilo mais clássico, né? Um dos grandes nomes foi o Erasmo de Roterdã, que era um teólogo, filósofo e humanista. Teve um ponto também que eu acho que é bom destacar, que acabou prejudicando, que foi a invasão de humanistas nesse movimento renascentista. Porque, embora o humanismo de séculos atrás buscasse a valorização do ser humano, né, em contraposição com um sistema autoritário, esse humanismo que surge no Renascimento, ele é antropocentrista, que hoje nós vemos nas igrejas neopentecostais, o homem no centro de tudo. Então, o homem passa a ser o centro, é a filosofia humanista. Isso acaba proliferando também com o advento do racionalismo. Isso não é bom, porque colocar o homem no centro é colocar a criatura no lugar do Criador.
E isso acabou influenciando muito o pensamento racionalista que veio logo mais. Você tem também o empirismo, que tem o Francis Bacon, que tem o Locke, que é parte do racionalismo de Descartes e de Leibniz, que foi um grande filósofo, respondendo o empirismo. O empirismo cria apenas na experiência, enquanto o racionalismo cria apenas na razão. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, ela é a favor do uso da razão, mas em obediência à fé, como você leu aqui. Jesus, inclusive, ele dizia coisas do tipo: examinai as escrituras, porque são elas que me testificam. Examinar é um ato racional, é um ato em que você usa a sua razão. O evangelho sempre foi pregado para ser aceito. Então, nunca o cristianismo nega o papel da razão. O que acontece é que o cristianismo confere a razão à decisão, mas a obediência à fé, né? Porque nós entendemos que pela fé os mundos foram criados. Então, o humanismo era a filosofia moral que coloca os seres humanos como os principais numa escala de importância. Nasce aí, então, um antropocentrismo, que vai influenciar bastante mais para frente o racionalismo, né? Então, o Renascimento foi bom para a Reforma Protestante, porque pregava a volta às fontes, ou seja, a autoridade está na palavra, a autoridade está na Bíblia, né? A autoridade não está numa pessoa, não está num líder, a autoridade está na palavra de Deus, ela é a nossa regra infalível de fé, mas, em contraponto também, acabou surgindo muitas coisas. Agora, eu gostaria de propor uma reflexão. Você pensa, milhares de anos em que a igreja detinha o monopólio da razão, chega ao ponto de você não consultar mais os textos originais, você só come pela mão da igreja. Então, uma vez que se volta aos originais, é claro que você vai iniciar um debate, porque as pessoas ainda não conhecem os originais. Vem o João, lê o original e fala uma coisa sobre ele. Vem o José e entende outra coisa sobre ele. Então, nasce um debate, né, teológico, filosófico, acadêmico, de uma forma geral, porque você está deixando de beber daquela água que está vindo na tua mão para beber na fonte. Então, as pessoas, naturalmente, têm ali, a filosofia tem séculos de problemas que precisam ser resolvidos. A teologia tem séculos de problemas que são resolvidos. E esses problemas surgem com o advento dos originais. E também, infelizmente, muitas doutrinas, muitas filosofias vão proliferar nessa época, que acaba até influenciando o cristianismo, influenciando o protestantismo. Amém? É isso. Então, nós vemos aí, meus irmãos, que muitas coisas que acontecem no mundo, ela tem até mesmo um princípio bom, né? Ela surge, ela tem um efeito positivo, mas o problema está na pecaminosidade do homem, que deixa ser influenciado por Satanás. Então, algo que é para ser bom, para ser benéfico, o inimigo consegue converter para o mal, usar de alguma forma para prejudicar a obra de Deus. Então, por exemplo, você está acompanhando agora nós através desta live, através das redes sociais. Então, agora mesmo, nosso irmão Elias Almeida, né, está acompanhando nós lá de BH. Nosso irmão Paulinho, acompanhando lá da cidade de São Bento Abade, da onde nós viemos, né? Então, nós percebemos que como é benéfico essa ferramenta que nós temos, mas sabemos também que quantas desgraças e tragédias têm acontecido por causa do mau uso das redes sociais. Então, muitas das vezes não é a questão, o objeto em si, mas é a forma que o homem se deixa ser conduzido de forma maléfica e guiado por Satanás. Então, nós vemos que o renascentismo, que ali surgiu o pensamento, a filosofia humanista, a princípio ela foi muito bom, né? Porque ali era só, muitas das vezes, focado nas coisas espirituais, a igreja que ditava, e o povo só recebia e cria e pronto, ninguém falava nada a respeito disso, né? Tudo tinha que ser dentro dos parâmetros da igreja. E vem o humanismo e traz novamente, né, o estudo a respeito dos homens,
Então, a gente não pode ser nem só um ser voltado, vamos dizer assim, pendido totalmente para as coisas, vamos dizer assim, eclesiológicas, espirituais, e também nem sermos totalmente voltados para as coisas materiais terrenas. É necessário um equilíbrio. Então, o cristão, ele é cidadão dos céus, ele é servo de Deus, mas até ser e concretizar o plano de ser cidadão dos céus por completo, nós somos cidadãos da terra. Então, é necessário um equilíbrio. Então, tudo, meus irmãos, é um equilíbrio. E nós vemos aqui que o renascentismo, ele foi a porta que, como o pastor Décio falou aí, que foi benéfica para a reforma protestante, mas também foi a porta para que viesse o antropocentrismo. Então, Deus agora é retirado pelo homem do centro, e agora o homem é colocado como objeto de estudo, objeto das atenções. E o tempo vai se passando, e logo ali vamos falar de René Descartes. René Descartes é o principal filósofo do racionalismo que desenvolveu as ideias racionalistas. Então, aí ele viveu em 1596 a 1626. Então, René Descartes, ele teve muitas contribuições positivas, né? Porque ele vai desenvolver métodos, né, de ser um salto muito grande para as ciências que nós temos hoje e vai, né, trazer tantos benefícios para a humanidade, mas em contraponto as coisas maléficas. Então, por exemplo, quando nós vamos definir o racionalismo, eu escrevi aqui, né, que eu, infelizmente, quando estudei essa matéria na escola, era jovem, a cabeça um pouco voada, estava afastado da igreja nesse período, então não estava focado muito nas coisas corretas, no estudo, então às vezes ia lá na escola somente para estar, para marcar presença, mas não tinha aquele foco nos estudos. E depois que Deus nos deu a graça, retornamos para o caminho do Senhor, que nós vemos a falta que isso nos faz, né, de nós entendermos um pouco a história, entendermos a igreja que nós temos hoje, o mundo que nós temos hoje, ele é, vamos dizer assim, influenciado, queira você ou não, pela a história que sucedeu tempos atrás e ela continua sendo escrita nos dias atuais. Então, a definição do racionalismo, olha para os irmãos, redobre a sua atenção, o racionalismo é, em parte, a base da filosofia que prioriza a razão como o caminho para se alcançar a verdade. Então, é o que nós falamos de epistemologia, que é a busca da verdade, a busca do conhecimento. Então, o pastor Décio já destacou que tem o racionalismo e o empirismo. O empirismo busca conhecer através das experiências, dos experimentos pessoais, enquanto que o racionalismo, principalmente de René Descartes, é tudo filtrado pela razão. Se a razão ela consegue compreender, entender, então é verdade. Se a razão não compreende, se a razão não consegue entender, então isso é um mito, isso é uma falsa, isso é uma mentira. Então, num certo ponto, é positivo. Igual, por exemplo, você está enfermo, aí a pessoa diz, toma chá de não sei do que, toma esse remédio e tal, que vai fazer muito bom, muito bem para você. Então, às vezes, é um conhecimento que está só no campo das ideias, né? E aí, de repente, vem a ciência e faz o teste e chega ao resultado que aquilo, de fato, funciona ou não funciona, né? Então, nós precisamos da ciência, assim, quantas coisas foram desmistificadas de uns tempos para cá, né? Então, nós temos aí, tá tendo esse debate aí, e aqui não é o foco do nosso estudo, mas tudo em base também da ciência. Então, a ciência ela é importantíssima, porque muitas coisas que eram feitas antigamente não se fazem hoje, porque percebeu cientificamente que não tem comprovação. Mas a questão, meus irmãos, do nosso estudo nessa noite é em relação à fé, em relação às coisas espirituais. Então, se ela trouxe benefício para o homem quanto ser humano terreno,
ela infelizmente trouxe grandes malefícios para o homem espiritual, para a fé, para a espiritualidade. Por quê? Porque eles definem isso, que o objetivo do racionalismo tem como o caminho principal, né, de teorizar o modo de conhecer dos seres humanos, não aceitando qualquer elemento empírico, ou seja, experiencial, como fonte de conhecimento verdadeiro. Então, para o racionalismo, a única forma plausível e aceitável de conhecimento correto do ser humano é a razão e a capacidade de raciocinar. Então, tudo é colocado em xeque. Tudo é posto um ponto de interrogação. Isso é verdade ou não? Questiona-se tudo. E como que eles vão chegar à conclusão se é ou se não é? Através do experimento, através da ciência, tentando comprovar cientificamente. Então a gente percebe, irmãos, que isso é muito danoso, porque a fé, como diz o pastor Décio, ela é uma fé racional, mas a Bíblia, ela está recheada de milagres. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é recheada de milagres. E não tem como nós queremos comprovar as coisas cientificamente. Por quê? Porque a Bíblia, ela é um livro sobrenatural com manifestações sobrenaturais. Então, quando pesou-se os milagres, quando se pesou-se a inspiração da palavra de Deus, em contraponto com o pensamento de René Descartes, que se espalhou naquele período e se estendeu e se estende até o dia de hoje, no caso, foi maléfico para o homem espiritual, para a fé, e também acabou atingindo o cristianismo. Então, pedi ao pastor Décio comentar um pouquinho a respeito disso, né? Já demos uma introdução, mas falar mais um pouco como que isso é maléfico, esse pensamento racionalista. Amém. Primeiro, eu gostaria de fazer sobre o René Descartes, né? Tem um problema sério do René e de alguns filósofos que vêm depois da Idade Média. Porque por mais que a Igreja Católica ela tivesse os problemas dela, mas ela pregava que era necessário uma certa maturidade, isso vem desde a escolástica, para que você opinasse sobre determinados assuntos. Essa maturidade você não vê em alguns filósofos. Por exemplo, por que que Nietzsche é um filósofo tão crítico sobre relacionamento conjugal e etc? Porque ele teve uma desilusão amorosa. Por que que Freud, que já é mais posterior, ele tinha um pensamento tão crítico a Deus? Porque o pai dele era um judeu que morava na Áustria e durante o tempo em que os judeus foram muito perseguidos na Europa, ele achava que o pai dele tinha que reagir. Uma vez que o pai dele não reagia, ele se revoltou contra a religião do pai e passou a questionar a Deus. Então, muitas das vezes, nesses pensadores, você vê uma insatisfação com Deus por motivos pessoais. E eles trazem isso para a sua filosofia, para a sua psicanálise, para o seu modo de ver as coisas, tá? Então, por exemplo, René Descartes. O René lutou tanto do lado do exército protestante, quanto do lado do exército católico. Você sabe que houveram batalhas na Europa e muitas das vezes exércitos protestantes tiveram que lutar. E o René lutou dos dois lados. Então ele entrou em pânico concernente à existência de Deus. Chegou ao ponto que ele já havia andado muito na Europa fazendo as comitivas e ele vendo que cada um tinha uma forma de adorar a Deus, ele chegou à conclusão de que não existia nenhum Deus, porque como que você vai ter vários deuses dessa forma? Então, você vê que a imaturidade dele influencia na forma dele ver o mundo. René Descartes é autor da frase que muitos gostam, cogito ergo sum, que significa penso, logo existo. Você já parou para pensar o quanto essa frase é absurda? Quando você diz eu penso e logo existo, quer dizer, o pensamento é pré-existente à sua própria existência. Então, não tem lógica isso, né? Então, qualquer estudante primário que parar para raciocinar sobre isso, vai ver que essa frase, embora ela seja vendida no meio acadêmico e tal, que é influenciado por essas correntes, embora essa frase seja vendida por muitos acadêmicos, ela não faz o menor sentido.
Eu não existo depois que eu penso. Eu existo, eu não penso primeiro para depois existir. Eu existo primeiro para depois pensar. E mais, o próprio pensamento humano é uma coisa assim extraordinária que até hoje a ciência não conseguiu explicar. Por exemplo, você que está nos assistindo, tem muitas coisas que você pensa sem querer ter pensado. Então, você mesmo não controla muitos dos seus pensamentos. Às vezes você está parado, vem aquele pensamento, o que é isso? Você não sabe de onde veio aquele pensamento. Então, é uma imaturidade do René querer reduzir o homem a um discurso lógico dele, do Bacon e tantos outros que vieram depois, sabendo nós que o ser humano é um ser tão complexo. Então, eu diria que o racionalismo trouxe feitos extraordinários para as ciências exatas, matemática, química, física, mas na área de humanas foi um desastre. E hoje o que nós estamos vendo, essa degradação do gênero humano, tem muito disso. Porque você veja bem, antes você tinha a razão obedecendo à fé. Isso elevava o ser humano ao nível do sobrenatural. Hoje, que o homem é puramente razão, hoje que o homem é puramente razão, o que é que acontece? Você tem pessoas como animais. Basta você ir numa favela lá do Rio de Janeiro, né? E você vai ver pessoas agindo como animais em baile funk, pessoas ali portando arma em praça pública. O que é isso? É você deixar o homem a sua própria razão, à margem da sua própria razão. Então, nós sabemos que não são assim que as coisas funcionam. Eu não penso, logo existo. Eu existo e eu não sei por que eu penso. O pensamento é algo que a ciência jamais conseguiu explicar, porque o ser humano é um ser totalmente complexo e, repito, racionalismo foi muito bom para ciências exatas, mas na área de humanas foi um desastre, tá? Então, isso se deu muito pela imaturidade desses homens, que surfaram na onda do humanismo e acabaram falando coisas que não têm cabimento. O racionalismo pregava que o modo de pensar é o modo de pensar que atribui valor somente à razão e ao pensamento lógico. Aí você excluiu o evangelho. Porque o que é o evangelho? Né? Teólogos de plantão que gostam de analisar o evangelho de acordo com a lógica humana. O que é o evangelho? O evangelho não é uma doutrina. O evangelho é um acontecimento inexplicável, sobrenatural, tá? E que não tem nada de lógico. Porque você falar que Deus veio ao mundo, nasceu no corpo de um homem, no ventre de uma mulher, que era virgem, e concebeu, deu à luz. Esse Deus cresceu, não pecou, morreu na cruz. Ele é Deus, ele morreu na cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso, do ponto de vista lógico, não faz o menor sentido. Então, se você quer raciocinar o evangelho a partir da lógica, eu te digo, você já começou sendo o pior dos cristãos. Porque a Bíblia é clara a esse respeito. Quem crer é fé. A razão é que deve servir à fé. Isso não quer dizer que nós somos adeptos do anarquismo nas nossas igrejas, né? Que as pessoas ajam como loucos. Não, mas que nós entendemos pela fé que os mundos foram criados pela palavra de Deus, que tudo está sendo administrado por um ser infinitamente maior e não existe uma explicação melhor. A teoria do Big Bang não é uma explicação melhor, ela tem vários problemas, a começar pelo fato de que ela já foi testada em laboratório e foi desaprovada pelos próprios cientistas. Seria bom que os educadores brasileiros tirassem essa ideia dos mitos, como se ela fosse a única forma de explicar a criação do universo, porque ela já falhou uma vez que ela foi testada em laboratório. E também, repito aqui uma frase do pastor César Moisés, da CPAD, que diz o seguinte: olha, se a verdade. Ela já foi testada em laboratório e foi desaprovada pelos próprios cientistas. O áudio está voltando aqui. O áudio está voltando. Tirassem essa ideia, como se ela fosse a única forma de explicar a criação do universo, porque ela já falhou uma vez que ela foi testada. Tá me ouvindo? E também, repito aqui. O meu áudio está se repetindo aqui.
Amém? Então, como se essa fosse a única forma de explicar a existência do universo. Porque, como diria a frase do pastor César Moisés, se a verdade só pode ser conhecida pela ciência ou pela razão, então nem a ciência nem a religião estão corretas. Amém. Amém, meus irmãos. Estão me ouvindo agora? Amém. Esse aplicativo que nós estamos usando aqui, irmãos, ele dá, né, para mim, ele dá um erro aqui ao respeito de eu estar ouvindo o pastor Décio. Mas nós estamos sincronizados no mesmo assunto e nós temos falado aí a respeito desse algo tão importante como que o racionalismo ele tem causado, né, muitos danos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nós, como temos falado aí, passar pelo funil da razão. E aí que é o problema, meus irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus, né, os milagres, os feitos, o sobrenatural, e partindo do próprio ser de Deus, é algo que nós não temos como colocar numa caixa de sapato, não tem como nós colocarmos dentro de um laboratório para ser testado e provado. Apesar de isso não ser possível, isso, todavia, não desqualifica ou não, vamos dizer assim, invalida esta verdade que é real para nós e também para toda a humanidade, de que Deus é real, de que Deus existe e que tudo quanto a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos apresenta, é real, é verdadeiro. Às vezes as pessoas podem dizer, mas a Bíblia, ela foi escrita por homens. Sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Eles não falaram aquilo da mente deles, não partiu deles, mas partiu do próprio Deus. E quando nós vemos as experiências que eles relataram, que está na Bíblia Sagrada, os milagres, e até mesmo, principalmente, as profecias, quando nós pegamos as profecias do Antigo Testamento, nós vemos que muitas delas têm o seu cumprimento cabal no decorrer do tempo e virou história. Então, quando você pega a história, você percebe o que é a história muitas das vezes hoje. É a profecia cumprida. Homens de Deus que profetizaram muito tempo atrás e passou muitos anos e aquela profecia se cumpriu. Então, é algo perceptível na história, por exemplo, os 4 impérios mundiais que dominaram sobre o mundo. Então, nós temos aí, começando vamos dizer, principalmente pela Síria, depois a Babilônia, depois nós temos os Medos e Persas, temos o Império Grego, temos o Império Babilônico, e nós vemos que tudo isso, esses impérios que passaram e são, vamos dizer assim, registrados na história, nós vemos pelo menos o fato do profeta Daniel, no capítulo 2, depois no capítulo 6, se não me falha a memória, aonde ele vai relatar, vai falar a respeito da revelação desses mistérios que ocorreram, que foi revelado a Daniel e depois se cumpriu fielmente. Então, as profecias, quando nós pegamos, por exemplo, acerca do Messias, que é o próprio Cristo, quantas palavras proféticas foram escritas no Antigo Testamento, proferidas pelos profetas, e tiveram seu cumprimento cabal na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos o evangelista Mateus, ele sempre vai falar, para se cumprir o que foi escrito, foi dito pelo profeta tal. Jesus foi e fez isso, realizou aquilo outro, para se cumprir o que foi dito pelo profeta tal. Então, apesar de os milagres não serem explicados, não serem provados, mas isso não invalida a veracidade deles. Então, destaco as profecias. As profecias, elas tiveram na história o seu cumprimento cabal e continua se cumprindo. É só pegar Mateus capítulo número 24, né, que é tão conhecido de todos nós, o Senhor Jesus, quase 2000 anos atrás, proferindo todas aquelas palavras que nós vemos o cumprimento fiel nos dias atuais.
pegamos lá a carta de 2 Timóteo, capítulo número 3, onde Paulo escreve a Timóteo relatando as características dos homens do tempo dos fins. E quando nós pegamos, parece que Paulo leu o jornal de hoje. Então, alguns dizem, né, que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Então, percebemos, irmãos, que, de fato, e é verdade, a palavra de Deus, ela tem credibilidade. Então, naquele período, naquele tempo, os homens andaram dando uma balançada. Por quê? Porque veio a ciência provando, né? E principalmente ali o René Descartes, ele usa muito da matemática, né? Então, para ele, a matemática é uma ciência exata. 2 mais 2 é 4 e é indiscutível isso. Mas isso não se aplica em todas as esferas, todas as camadas de conhecimento que nós temos no nosso mundo. Entende? Então, nós não podemos explicar os milagres. Mas uma das provas, meus irmãos, é porque, para mim, é a maior delas, né? É claro que Jesus Cristo é uma revelação cabal do ser de Deus, mas quando nós pegamos as nossas próprias experiências. Então, é aqui que está o ponto. Porque o racionalismo, como já foi dito, o que ele faz? Ele não aceita as experiências como fonte de conhecimento. Todo conhecimento é vindo somente pela razão, que pode ser entendido e compreendido. Então, ele rejeita as experiências. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, até mesmo que amigo do evangelho, que ainda não é um crente, mas possivelmente você, né, é uma pessoa que já teve algumas experiências espirituais, umas experiências com Deus. Principalmente em relação à oração, por exemplo. Quantas coisas eu pessoalmente, eu orei a Deus, eu e meu pensamento, né, orando comigo mesmo e também com Deus, ali no meu silêncio, sem comentar com ninguém, e da mesma forma que eu orei, que eu coloquei aquilo diante de Deus, aquilo se cumpriu, aquilo aconteceu. Então, como que Deus, meus irmãos, ele tem prazer de se revelar a nós? Então, isso é uma live para outro dia, né? Como que Deus se revelou à humanidade? Ele está revelado na criação, ele se revelou através da pessoa de Cristo, ele se revelou na palavra, né? Mas muitos querem pôr em xeque a palavra. E aí o que acontece? E as nossas experiências pessoais? E as nossas orações? E o conhecimento, né, de Deus dado a nós através das experiências, né, pastor Dessa? Não estou te ouvindo não, mas pode falar aí, depois me dá um sinal aqui. A própria uso da expressão infinito. O uso da expressão infinito já demonstra claramente a limitação da nossa razão. E isso, no entanto, não implica dizer que nada existe para além do infinito. A ciência não diz isso. Então, não é porque eu não conheço a existência de algo que isso não existe. Não é porque eu não consigo conceber racionalmente um acontecimento que esse acontecimento é uma mentira, né? Então, tem isso também. E também essa questão do homem ser a medida de todas as coisas é um grande erro humanista, porque nós sabemos da limitação que o ser humano tem nesse mundo. É uma limitação gritante, chega a ser até desesperadora a limitação que o ser humano tem, né? Então, como eu estava dizendo aqui, não sei se o pastor Tiago está me ouvindo, mas o próprio uso dessa expressão infinito já denota a incapacidade do ser humano de raciocinar sobre diversos assuntos. Por exemplo, uma reta é paralela infinitamente, duas retas paralelas. Como você pode afirmar isso se você não foi até o infinito conferir racionalmente isso? Então, é muito difícil, é muito problemático isso. É melhor nós admitirmos a limitação da vida humana e, principalmente no que diz respeito ao ser humano. É um ser muito complexo que não pode ser entendido a partir de fórmulas matemáticas. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Agora eu consegui atraso, mas vai dar certo em nome de Jesus. Então, nós percebemos, irmãos, então, o que nós temos hoje? Isso passou os tempos
e depois do iluminismo, nós vamos falar uma live sobre o iluminismo também. O que aconteceu? Isso invadiu, né, aquele período, né, que ficou conhecido como um tempo ali racional, que o racionalismo imperou, e isso passou para as universidades, passou para os meios acadêmicos, e o que acontece? O que tem de gente hoje que não crê na palavra de Deus, que não crê naquilo que a Bíblia diz, e se apegam simplesmente à sua razão. Então, nós temos aí, por exemplo, não sei se o pastor Elias chegou a comentar, sobre a teoria da evolução, né? Sobre o Big Bang. E tudo, como já falamos, a própria palavra diz, é uma teoria. Então, a teoria do Big Bang, a teoria da evolução. E quando nós pegamos a palavra de Deus, nós percebemos que, apesar de ser algo sobrenatural, né, que Deus criou o planeta com a sua palavra, de que Deus fez o homem, e o homem ali já nasceu, não, já veio ao mundo formado, falando, raciocinando, pensando, né, apto para desenvolver aquilo que Deus já estava proporcionado a ele. Então, parece que é muito, apesar de ser algo sobrenatural, mas é muito mais lógico, porque a gente percebe que a palavra de Deus, ela nos traz respostas praticamente, né, para muitas ou quase todas as questões que nós vivemos hoje, né? Então, a Bíblia, apesar de não ser um livro científico, mas ela nos traz verdades incontestáveis da ciência. Então, por exemplo, naquele período ali da Igreja Católica já havia, eles criam que a Terra era plana, né? Que a Terra era plana. Nós percebemos que a Bíblia Sagrada já falava através do profeta Isaías que Deus é aquele que se assenta no globo da Terra. Então, os irmãos percebem que a Bíblia, apesar de não ser um livro científico, ela nos traz verdades científicas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, dizendo que uma estrela difere da outra estrela em glória. Cada um tem a sua glória, cada um tem o seu brilho. Isso aí, pessoas ficaram sabendo depois, séculos depois, né? Então, a Bíblia, ela tem a sua credibilidade. Então, a gente não pode simplesmente, é algo que eu aprendi esses dias fazendo um curso de hermenêutica, eu passei esses dias para os adolescentes, ali no discipulado da nossa igreja, que a Bíblia, ela foi escrita num tempo diferente, ela foi escrita numa cultura diferente, há muito tempo atrás, distante do nosso, em línguas diferentes, é o que os hermeneutas chamam de abismos. Então, entre nós e a Bíblia, há um abismo enorme. Por quê? Porque, como já disse, ela foi escrita num tempo diferente, muito tempo atrás, numa língua, né, hebraico, na sua quase totalidade do Antigo Testamento, o grego no Novo Testamento. Então, há muito o contexto histórico, enfim. E um dos contextos que eu achei interessante é o contexto sobrenatural. Então, esse contexto do sobrenatural, esse abismo sobrenatural, então, ou seja, isso não é algo que eu vou conseguir entender com a minha mente. Eu vou conseguir provar ali os milagres, as coisas que aconteceu, o nascimento virginal de Cristo, a sua morte ali na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu. Não há como provar cientificamente, entende? Mas a gente crê, a gente acredita, pela fé. Então, infelizmente... Certa feita, corroborando o que você está falando, eu presenciei uma situação muito diferente. Nós fomos numa visita e a pessoa que foi visitada, ela tinha comido um pedaço de bolo que alguém deu para ele, e essa pessoa então estava com uma dor muito forte no estômago. E ele rolava na cama, parecia que ia morrer mesmo, com aquela dor no estômago. Então nós começamos a orar, começamos a clamar ali em volta da cama daquele homem. De repente, nós vimos com os nossos próprios olhos aquele homem expelir da boca uma gilete deste tamanho na nossa frente, sem ferir nada na sua boca. Então, quando você está diante de um fato desse, quem que já presenciou um caso de possessão demoníaca? Então, quando você está diante de um fato desse,
O fato de você não entender não te dá condição de negar a existência daquilo. Eu não entendi, mas aconteceu, eu vi com os meus próprios olhos. Outras pessoas viram. Tem muita gente aqui que viu. Outro dia até estava comentando com alguém, é raro você conhecer uma pessoa que não teve uma experiência sobrenatural, positiva ou negativa. É raro você conhecer. Então, hoje nós vemos assim, por exemplo, igual teoria do Big Bang, é uma teoria. O evolucionismo é uma teoria, né? Então, essas teorias, por que elas são tidas como a verdade incontestável? Por causa do negacionismo espiritual que o racionalismo trouxe. Então, eu vou negar tudo aquilo que eu desconhecer ou vou procurar uma explicação mais plausível racionalmente para que eu possa acreditar. E eu vou acreditar na mais plausível racionalmente, ainda que a outra seja mais forte. Então, você vê questões onde a questão espiritual é negada, como o aborto, a eutanásia, né? Assuntos do mundo moderno, onde é totalmente negada a questão espiritual por causa de influência. E aí eu faço aqui um apelo a você que está nos assistindo. Descubra de onde veio as ideias que você está acreditando. Porque saber a origem das nossas ideias é fundamental para a gente saber quem a gente está ouvindo. Como eu disse, Descartes era um homem imaturo, um homem que entendeu Deus errado a partir do próprio ponto de vista dele e da experiência singular que ele teve de lutar, tanto do lado do exército protestante quanto do lado do exército católico. Nietzsche era um homem melancólico, um homem que morreu de melancolia. Naquela época se chamava melancolia, o que hoje nós chamamos de depressão. Então, a visão de Nietzsche sobre Deus é a visão pessoal de Nietzsche. E você, às vezes, pode estar acreditando na visão de alguém que foi melancólico, de alguém que foi uma pessoa confusa, que não tinha clareza moral e nem maturidade para poder opinar sobre certos assuntos, mas essa pessoa escreveu livros e teve alguém que colocou isso, colocou na mídia, colocou nos filmes, e hoje as pessoas acreditam nessas hipóteses como se elas fossem verdades incontestáveis. Né? Então, nós percebemos, irmãos, que a gente não pode, vamos dizer assim, querer passar um conhecimento simplesmente em forma da minha experiência individual. Então, não estou me contradizendo. A experiência é importante, mas no caso, qual foi a experiência de René Descartes? Nenhuma. Então, porque ele não teve essa experiência, ele quer negar a experiência dos outros. Então, ele negava as experiências, queria infiltrar tudo dentro do pensamento racional. Então, eu creio que isso aí ficou bem, né, palpável para os irmãos. E a gente fala disso como se fosse para nós algo ilógico, né, pastor? Mas, por exemplo, quantos até mesmo jovens crentes vão para a faculdade e lá começam a ser, vamos dizer assim, enfrentados na sua fé, e ali o professor não está simplesmente transmitindo conhecimento, ele milita mesmo naquela área de forma muito forte. E não são poucos jovens, que até mesmo cristãos, têm se tornado ateus porque não conseguem explicar a fé. Mas como você vai conseguir explicar o inexplicável? Exatamente. Alguns chegam ao ponto de negar a própria experiência. A gente cada vez mais, e aquele que nos assiste, fortalecer a sua fé. Porque você, crendo ou não crendo, Deus existe. Entende? Então, dificilmente você, através do debate, você vai conseguir convencer um ateu que Deus existe. Então, você vai apenas falar, vai lançar a palavra, né? E no momento certo, na hora de Deus, se assim for do agrado de Deus, Deus pode se revelar a ele. E através daquela revelação que ele tiver, é que ele vai de fato entender, não somente na teoria, como também na sua experiência de vida, né? Então, não adianta você querer discutir, você querer provar, né? Você tem que crer, você tem que acreditar, e você tem que passar a pregação da palavra e pregar os outros com esta mesma fé. Então, esse é o ponto principal. O problema da filosofia ateísta é o seguinte, as premissas
são sempre horríveis, são sempre falsas. Eu te explico por quê. Por exemplo, o que são as premissas do ponto de vista filosófico? São aquelas perguntas com as quais o filósofo passa a raciocinar para achar as respostas. No caso, por exemplo, de Epicuro, ele falou o seguinte, ó, se Deus é bom, é onipotente e é onisciente, e o mal existe, então dos três, ou Deus não é onipotente e sabia que o mal ia existir, mas não pôde impedir, ou Deus não é onisciente, não sabia que o mal existiria, por isso não pôde impedir, ou Deus não é bom, e mesmo podendo impedir e sabendo que o mal existiria, Deus não quis impedir. Por que a premissa está errada? Parece um discurso assim, um estudante que entra na faculdade de filosofia, ele ouve o professor falando isso, ele acha isso uma descoberta. Mas por que a premissa é errada? Porque Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, ele é bom, mas ele não é só isso. Além de ser onipotente, tá vendo? Ele pega apenas o lado que ele quer. Além de ser onipotente, onisciente e bom, Deus também é justo. E Deus, na sua justiça, deu ao homem o direito de escolher. Deus, além de ser justo, bom, onipotente, onisciente, ele também é amoroso. E o amor verdadeiro pressupõe liberdade de escolha. Do caso contrário, seria violência. Quer dizer, um marido que diz que ama a sua esposa, mas não permite que ela vá na padaria comprar pão por ciúmes, é um amor doentio. O amor verdadeiro pressupõe a liberdade de escolha. Então, Deus é onipotente, é onisciente, ele é bom, mas ele também é justo, ele também é amoroso. E por isso ele deu livre-arbítrio ao homem para escolher entre o bem e o mal. Mas como a premissa de Epicuro não está bem trabalhada, ele passa a impressão para as pessoas de que é um belo discurso lógico filosófico, quando na verdade são apenas premissas falsas e preconceituosas. É o conceito que ele conseguiu abarcar do cristianismo, que sempre é muito rudimentar. Né? É verdade, moço, né? Também colocado para o nosso pastor Décio, que é muito feliz, né? No exímio apologeta. E eu tenho aprendido com ele, né? Cada vez mais. Então, a honra aqui, apesar de eu estar, né, fazendo, aqui dando condução ao estudo e tudo mais, mas a honra é minha e ele é o convidado especial, né? É ele que está nos ensinando aqui e nós estamos crescendo juntamente no conhecimento da palavra de Deus. Então, agora, pastor Elias, queria dar mais um passo agora, um pouquinho mais adiante. Então, nós percebemos que o racionalismo, ele acabou prejudicando, né, a igreja naquele período, porque começou a colocar em xeque os milagres da palavra de Deus, começou a colocar em dúvida, né, e muitas pessoas aderiram à sua filosofia racionalista, e o que acontece, meus irmãos, nesse período, foi um período, vamos dizer assim, muito difícil, né? Então, a igreja que estava acabada de, vamos dizer assim, se reformar, de voltar aos princípios da palavra de Deus, eles têm um grande desafio agora pela frente, porque agora não está sendo mais, né, principalmente a paganização católica romana, mas agora, de outra parte, está vindo um pensamento racionalista que está se espalhando entre as pessoas naquele período, naquela época. E o que acontece? Os reformadores, né, os líderes religiosos naquele período, principalmente da Igreja Reformada, eles vão usar de um subterfúgio, vão procurar vamos dizer assim, se unificar para que pudessem sofrer menos influência deste pensamento racionalista. Então, eles estavam colocando em xeque as revelações da palavra de Deus e tudo mais. Então, o que acontece? Os reformadores daquele período, que na maioria deles eram cessacionistas. Então, o que são os cessacionistas?
são aqueles que creem que os dons espirituais cessaram. Principalmente, eles fazem uma classificação, né? Então vamos seguir a base dessa classificação que eles falam, que são os dons carismáticos. Então, eles fazem ali separações dos dons que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro ali citou, que são vários, mas principalmente os dons carismáticos, que é o dom de profecia, o dom de falar em línguas, o dom de operar, de curar, né, de operação de maravilhas. Então, para os cessacionistas, os dons cessaram na época dos apóstolos. Morreu-se o último apóstolo, cessaram os dons. Então, tudo aquilo que Deus tinha que falar, que Deus tinha que revelar para o ser humano, para o homem, está dentro da palavra de Deus no cânon dos 66 livros. E nisso nós também acreditamos com todas as letras. Mas a questão, meus irmãos, desses reformadores, dos homens daquele período da igreja, que eram cessacionistas, né? Se nós formos fazer um paralelo aqui, vamos perceber que eles têm muitas coisas em comum. Embora eles estejam contrapondo o racionalismo, mas em contrapartida, numa outra área, eles viram céticos tanto como os racionalistas daquele período. Por quê? Nós lemos aqui no início que o pensamento filosófico racionalista é o quê? Desconsidera qualquer forma de conhecimento através da experiência. Tudo tem que ser provado dentro da ciência. É assim que o racionalismo coloca. E quando nós pegamos os cessacionistas, eles acabam seguindo esta mesma filosofia. Então, só que eles fazem de uma forma diferente. Então, ali naquele período, né, da razão, teve, por exemplo, a Confissão de Westminster. E na Confissão de Westminster, que foi uma confissão principalmente usada pelos batistas e principalmente pelos presbiterianos, é uma confissão de fé reformada. E logo no início, eles defendem ali a sola escritura, que nós falamos semana passada, somente as escrituras. Então, ou seja, toda revelação, todo conhecimento que nós devemos ter está dentro da palavra de Deus, sola escritura. Mas o que essa sola escritura ela defende era em contraponto à tradição católica. Então, ou seja, a tradição, a interpretação do Papa, que era considerado infalível, né? Então, isso muitas das vezes estava acima da palavra de Deus. Então, vem a Reforma Protestante, trazendo a sola escritura, que, ou seja, somente a palavra é a fonte verdadeira, a fonte real de conhecimento. Então, no caso, não é a palavra do Papa e nem muito menos a tradição da igreja. A palavra de Deus está acima. Este é o real, principal objetivo da sola escritura. Mas o que os sensacionistas fizeram? Eles defendem sola escritura. E com isso, eles dizem que as experiências que podem vir sobre o ser humano não têm valor algum. Principalmente as experiências sobrenaturais que estão relacionadas aos dons espirituais. Então, eu creio que eu estou sendo bem claro, né? E o pastor Décio pode aclarar, é porque no desenvolvimento da nosso raciocínio, a gente tenta, às vezes, explicar muito e, às vezes, acaba, vamos dizer assim, não sendo tão claro. Então, recapitular para os irmãos entenderem. O racionalismo prega, ensina que tudo deve ser comprovado dentro da razão e desqualifica qualquer experiência como fonte de conhecimento. A igreja reformada, a igreja daquele período, né, numa tentativa de combater a igreja católica e também esses pensamentos racionalistas, eles se unificam, né? Tinha também alguns movimentos ali, mas principalmente o catolicismo e o racionalismo. Eles fecham, se unificam e fazem a confissão de Westminster, defendendo sola escritura. Mas o problema é a interpretação que eles fazem da sola escritura. Então, segundo eles, todo o conhecimento, tudo aquilo que Deus tinha que fazer,
Deus já fez e já está na palavra de Deus, já está na Bíblia Sagrada. Então, as experiências, principalmente acerca dos dons espirituais, que alguém possa ter, que algum crente possa ter, isso é inválido. Isso aí não existe. Por quê? Porque isso acabou com a morte dos últimos apóstolos. Mas quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós não encontramos base nenhuma para fazer essa afirmação. Então, ou seja, quando eles olham para o povo, para os crentes que são carismáticos, pentecostais, eles simplesmente debocham. Eles simplesmente não dão crédito a essas manifestações. Porque, numa forma racional, eles entendem que tudo que Deus tinha que fazer está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada, e as experiências já não servem mais. Então, eles desqualificam o batismo com o Espírito Santo hoje, desqualificam o dom de falar em línguas hoje, desqualificam o dom de operação de milagres, de curas, de maravilhas hoje. Então, ou seja, como eles, é aí que está o problema, né? No caso de René Descartes, ele não teve a experiência com o mundo espiritual, e aí ele disse, não, tudo tem que ser comprovado pela razão. E, da mesma forma, esses cessacionistas, né, que ainda perduram nos dias atuais, como eles não experimentaram essas manifestações espirituais, então eles também dizem a mesma coisa, olha, essas manifestações, elas não existem, estão apenas restritas para a Bíblia Sagrada. Passa a bola para você, pastor Décio, o que você pode falar a respeito disso? Amém. Então, nesse período, como você já disse, né, teve, vamos dizer, o desentendimento de teólogos arminianos com calvinistas. Os arminianos tinham um discurso racionalista a princípio, e depois, para poder, vamos dizer assim, conciliar, né, poder, meio que Constantino, vamos juntar aqui tudo, abarcar todo mundo. Então, houve uma infiltração dos teólogos racionalistas na linhagem calvinista. Embora, se você parar para ler as escrituras de Calvino, você vai ver que o discurso dele já era bem lógico, já era assim bem racional, já é uma influência, vamos dizer assim, do Renascimento, que também influenciou o racionalismo. E quando você fala de cristãos cessacionistas e reformados, eu ainda faria outra distinção, que é a distinção entre os reformados e cessacionistas daquele período pós-reforma protestante e os atuais. Que os atuais, eles já são as pessoas afetadas pela corrente racionalista no ambiente acadêmico. Então, acaba havendo assim, um movimento de criar um discurso lógico e aí, na atualidade, isso ainda agravou mais do que naquele período lá atrás das igrejas reformadas, recém-reformadas, né? Então, você tem sempre aquele embate teológico, né? Racionalistas versus teólogos. E aí, acaba que, em alguns pontos, os teólogos acabam cedendo. Até porque, você veja bem, às vezes alguém se pergunta, por exemplo, Lutero. Lutero não dá para você dizer que ele era um sensacionista. Zwinglio também não era tão sensacionista assim, tá compreendendo? Então, mas por que algumas coisas o Lutero não fazia? Por exemplo, o Lutero não orava em línguas. O Lutero não aproveitava todos os dons, talvez, que tivesse na Bíblia. Porque nós estamos falando de um período onde a fonte primária, que era a Bíblia, já não estava mais em voga. A autoridade estava na igreja. O que a igreja dizia? Aí eu te pergunto, uma igreja corrompida vai ter a manifestação do Espírito Santo? É claro que não. Né? O próprio nome já diz, Espírito Santo. Então, quando os reformadores primeiros ali no século XVI começam a reforma protestante, eles ainda não aproveitam a ação do Espírito Santo na sua plenitude. Inclusive, nós pentecostais fazemos uma leitura do texto de Joel, onde nós acreditamos que a apoteose do Espírito Santo ela vai ser no período da grande tribulação, quando ali houver aquele mover do anticristo contra aqueles que forem os santos, e então haverá salvação de almas, haverá pessoas que vão se dedicar à fé,
E o que vai acontecer nesse período? O Espírito Santo vai atuar, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Há um artigo do pastor Antônio Gilberto, na CPAD News, onde ele fala sobre esse momento, que será a apoteose do Espírito Santo, o momento que o Espírito Santo... Então, esse agir do Espírito Santo, se você for interpretar o texto de Joel, você vai ver que ele está numa crescente. Então, historicamente falando, quando há a reforma protestante, começa-se a haver isso. Ainda está no começo. Ainda não tem todos os pontos da fé reabilitados na reforma. A reforma ainda está com vários pontos ali. Lutero morreu acreditando na transubstanciação, Zwinglio, Calvino, eles acreditavam em várias coisas na igreja. Por exemplo, Calvino acreditava na Inquisição, que uma vez que uma pessoa não concordasse com a fé da igreja, ela deveria sim ser queimada em praça pública. Então, você vê que ainda não está pronto o arcabouço protestante, da doutrina protestante. Isso só vai acontecer com o passar dos séculos. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Para mostrar que ainda há um ambiente fértil para a proliferação desse racionalismo no meio da igreja. Porque você não tem um teólogo pentecostal, vamos dizer assim, crendo em todos os pontos com clareza que está na Bíblia, nesses 2 primeiros séculos da Reforma. Isso vai vir com o passar do tempo. E, por exemplo, você tem um ambiente assim, intelectual que se prolifera. Eu citei aqui Da Vinci, Shakespeare, Michelangelo, eu vou citar outro. Isaac Newton, conhecido no nosso meio como Isaac Newton. Quem aqui sabe que Isaac Newton era um teólogo? Isaac Newton, todo mundo pensa que ele era apenas um físico. Não, ele era um teólogo. Tem muita coisa que Isaac Newton escreveu que é teologia. Tá entendendo? Então, é um ambiente assim, muito perto para a proliferação de um intelectualismo, de um racionalismo no meio da igreja. E isso acabou tomando debate, e nós temos séculos a seguir apenas de debates teológicos em grande volume na área intelectual. Enquanto os pais da igreja que nós estudamos aqui faziam teologia orando, os teólogos dos primeiros séculos da Reforma Protestante faziam teologia pensando. É totalmente diferente do modus operandi dos apóstolos, que faziam teologia orando e lendo a palavra, que Pedro diz, nós não vamos abandonar o ministério da oração e da palavra. E você tem teólogos muito devotos, homens de oração, mas a teologia, o modus operandi, é muito mais intelectual do que devocional. Se você pegar as Institutas de Calvino, aquelas Institutas são cartas de Calvino ao rei. Então, assim, é totalmente diferente da teologia da patrística, onde o teólogo fazia teologia na igreja, com a igreja, para a igreja. Né? Então, as Institutas de Calvino são para o rei. E ele pede ao rei, inclusive, que aqueles que forem contra o pensamento que o rei defendia, ele pede que realmente sejam mortos. Então, assim, é um período onde você tem a intelectualidade, você tem pessoas que sim chamam a atenção pelo devocional, mas o debate teológico, quando você pega ele é principalmente pensando, enquanto da patrística, dos pais da igreja, é totalmente devocional, orando e jejuando, cantando louvores. É diferente do que nós temos nesse período. Lógico que isso vai melhorando com o passar dos séculos, mas ali, né, nesse miolo que nós estamos falando aí dos 2, 3 primeiros séculos, é isso que acontece. Então, nós percebemos aí, irmãos, como que o assunto rende, né? Então, o que acontece? O que nós temos aí? Nós temos também uma racionalização dentro da igreja. Então, o que eles pregam, por exemplo, no caso, os sensacionistas? Eles creem no batismo com o Espírito Santo, mas no tempo da Bíblia. Eles creem nos milagres, no tempo da Bíblia. Eles creem no falar em língua, no tempo da Bíblia. Então, eles acreditam que hoje Deus pode fazer milagres. Então, eles acreditam que Deus, na sua ação soberana, pode operar milagres. Mas eles não creem que necessariamente
tem que acontecer, ou que possa até mesmo eventualmente acontecer através de uma pessoa que tem o dom de curar, o dom de operar milagre. Aí, por exemplo, eles falam assim: mas se de fato hoje existisse pessoas que têm o dom de curar, eles seriam igual aos apóstolos, que curava as pessoas na sua época, curava todo mundo. E por que hoje muitos não são curados? Agora, quem disse também que os apóstolos curavam a todos? Então, nós percebemos que, por exemplo, Paulo pediu para que Timóteo não bebesse somente o vinho, mas não beber somente a água, mas misturasse um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Então, se Paulo, que foi usado por Deus com dom de curar, por que ele não curou Timóteo? Porque o dom, ele não é, vamos dizer assim, usado e abusado por aquele que o possui. Pelo contrário, mesmo eu tendo dom em alguma área, a ação é soberana de Deus. Então, quando Paulo diz, deixei Trófimo doente em Mileto. Mas, se Paulo tinha o dom de curar, por que ele não curou Trófimo? Então, a gente percebe que, além de fazer, vamos dizer assim, uma racionalização das coisas espirituais, e ainda eles torcem o texto bíblico. Eles querem dar um sentido, e eles tanto que defendem, né, o histórico, o método histórico-gramatical, que muitas das vezes não são fiéis a ele. Então, por exemplo, para os irmãos terem uma noção, e já vou adiantar aqui que semana que vem, permitindo o Senhor, nós vamos fazer uma live só sobre isso, né? Pentecostalismo histórico, nós vamos aprender, vamos falar que durante esses 2000 anos, a igreja nunca deixou de ter manifestações espirituais, mas por que não é registrado? Mais um detalhe que eu aprendi, que a maioria dos historiadores da igreja, eles são de linha reformada cessacionista. Então, eles não registraram os acontecimentos espirituais, sobrenaturais. Mas os pais da igreja, eles mencionam, escrevem, Irineu de Leão e tantos outros. Nós temos, segundo eu fui informado, até mesmo livros, editoras seculares, que quando vão contar a história do cristianismo, eles sabem de ações sobrenaturais que aconteceram no decorrer do mundo. E como eles, então, podem ainda bater o pé de forma cética, dizendo que os dons espirituais cessaram com a morte do último apóstolo. Então, qual que eles tiram a base principal? Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos ver que o evangelho ele foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas. Então, os apóstolos foram aqueles que tiveram contato direto com o Senhor. E nesse ministério de lançar a base, né, o fundamento do evangelho, a gente vê também os profetas alinhados colaboraram com o ministério dos profetas, dos apóstolos, lançando a base do evangelho de Jesus Cristo. Então, no conceito reformado, cessacionista, não existe mais apóstolos nos dias de hoje, como nos tempos bíblicos, e nós também concordamos com isso. Não existe mais apóstolo. O que pode existir é o dom apostólico. Mas apóstolo Apolos dos moldes bíblicos foi somente nos tempos bíblicos. Entende? Mas qual que é a dedução, então, que eles fazem? Ora, se não há mais apóstolos, o dom de apóstolo, e no entendimento deles também, não há o dom de profeta, por quê? Porque eles creem que toda essa revelação que Deus deu através do apóstolo dos profetas é para o cânon, os 66 livros da Bíblia. Fechou-se o cânon, fechou-se os 66 livros, né? Acabou de fechar, acabou de concretizar, não tem mais Deus a necessidade de revelar coisas normativas para a vida do ser humano. Mas aí entra um outro detalhe. Quem disse que quando Deus fala por meio de profecia, necessariamente Deus está falando algo como algo normativo? Não, para a vida daquelas pessoas, para a vida da igreja.
nós entendemos, e nós, principalmente, o que nós vamos falar semana que vem, mas já vou dando um pano de fundo, o pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico, que nós defendemos, que é o pentecostalismo bíblico, a profecia está sujeita à palavra de Deus, né? Quantas vezes já ouvi pastores dizendo, irmão, crê nessa profeta aqui, ó. Essa profeta que não erra. Quantas vezes eu ouvi isso? Né? Então, toda profecia, toda manifestação sobrenatural, sonho, visões, tudo tem que estar respaldado na palavra de Deus. Antigamente, os profetas, eles profetizavam dizendo, assim diz o Senhor. Nos dias atuais, está escrito. Então, qualquer manifestação sobrenatural não tem respaldo na Bíblia Sagrada, mas foi o pastor, mas foi o apóstolo, foi a irmã, né, que a gente costuma brincar, sapatinho de fogo, canela de fogo. Irmão, se não está na Bíblia, ela não é válida. Por isso que Paulo diz, julgai as profecias. É um mandamento do apóstolo Paulo, nós julgarmos as profecias. Então, voltando, qual que é a dedução que eles fazem? Então, se Deus já usou os apóstolos, já usou os profetas, para trazer a revelação do evangelho, o cano já foi fechado, Deus não se manifesta hoje mais através de manifestações sobrenaturais, de manifestações espirituais, principalmente batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, dom de curar, dom de operar maravilhas, interpretação de línguas. Então, o que nós percebemos é que eles fazem simplesmente uma dedução. Eles pensam assim, ora, se não existem mais apóstolos, se não existem mais profetas, os moldes bíblicos, então, lógico, óbvio, eu chego à seguinte dedução, que também a profecia cessou. Simplesmente. Olha para os irmãos ver quais são os argumentos que eles usam. E em relação às línguas estranhas? O apóstolo Paulo vai dizer que as línguas estranhas, seguida de uma interpretação, ela é equivalente à profecia. Não é assim? E qual que é a leitura que eles fazem? Ora, se a profecia cessou e as línguas, seguida de interpretação, são comparadas à profecia, então, obviamente, logicamente, as línguas também cessaram. E a gente percebe que não há nenhum texto na Bíblia dizendo que a profecia cessou, que as línguas estranhas cessou, que os dons de milagres vão cessar com a morte dos últimos apóstolos. Isso é apenas uma dedução que eles fazem, né, da Bíblia Sagrada. Né, pastor Décio? Amém. Exatamente. Então, e outra coisa, há um elemento assim racionalista na afirmação de que o acontecimento de manifestação do Espírito Santo é uma loucura. Então, às vezes fala assim, isso é loucura, isso é meninice, isso é alguma coisa desse sentido. Aí tem duas coisas, tem os exageros, há realmente pessoas que cometem exageros com o dom de línguas, com a profecia, mas, por exemplo, concernente à profecia, o apóstolo Paulo é categórico ao afirmar na carta aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte, examine tudo e guarde o que é bom. Então, ele está dizendo claramente, ele diz, não extingais as profecias. Interessante, você não tem nenhum versículo dizendo que se extinguiram, e você tem, em contrapartida, um versículo pedindo para não extinguir. E é que o Paulo diz, não extingais as profecias, não extingais, não tire o Espírito Santo, né? E ele fala lá, examine tudo, retende o que é bom. Então, ele está admitindo que tem exageros, que há coisas que não é Deus que tá tratando ali, que está falando. Inclusive, eu até costumo dizer que a profecia nunca é Deus falando, é o profeta falando sobre a inspiração do Espírito Santo. Se ele acrescentar, é por própria conta e risco dele. A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ou seja, é plenamente possível para o profeta manter-se equilibrado na hora que ele está profetizando. E a Bíblia declara isso quando Paulo diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Se ele cometeu algum exagero, veja, Satanás cometeu exagero no céu. Quando ele, sendo detentor de toda aquela beleza, ele ainda quis ir mais e se assentar no trono de Deus. Quer dizer, por causa do exagero de Satanás, o trono de Deus é uma besteira? Não. Está compreendendo? Isso não é um argumento sério. Isso não é um argumento sério. Muito pelo contrário.
E veja só, essa questão de ridicularizar pelo fato de não ser lógico, de não ser aparentemente racional, foi feito em Atos 2, versículo 13. Quando os apóstolos, por ocasião da descida do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, os homens que estavam ali o acusaram de estar bêbados na terceira hora do dia. Então, esse é um argumento que nós podemos dizer pagão, de não compreender as coisas do Espírito. Paulo vai dizer, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo dá, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, Paulo está dizendo, compare as coisas espirituais com as espirituais. Porque as coisas espirituais não é na lógica, não é do ponto de vista material que você vai entender. Em outro texto, ele vai dizer que o homem carnal faz o que vê e o espiritual faz o que não vê. Então, ele está fazendo uma clara distinção entre o crente verdadeiro e o homem carnal, materialista, que só acredita naquilo que ele consegue conceder na sua mente. Paulo está fazendo essa distinção. E o evangelho, como eu já disse, que ele não é uma doutrina lógica. Ele tem centenas de acontecimentos que não são lógicos. No que diz respeito à profecia, você já mencionou, há o ofício de profeta, o ministério de profeta, que está em Efésios capítulo 4, versículo de número 11, e há o dom da profecia. Pergunte a um crente histórico cessacionista se ele crê no sacerdócio feminino, se ele crê no ministério feminino, no ofício feminino na igreja neotestamentária. Ninguém crê, não é verdade? No entanto, as filhas de Filipe, em Atos capítulo 20, profetizavam. E aí, elas eram profetas de ofício? Não. Elas tinham o dom da profecia, que está em 1 Coríntios 12, versículo 16, que é diferente do ofício de profeta, que está lá em Efésios 4, 11. Esse, sim, concordo, passou no ponto de vista da canonicidade. Mas veja bem, é como eu sempre digo, existe alguma igreja evangélica séria que diz que os crentes podem fumar cigarro? Existe? Não, né? Não existe uma igreja evangélica séria, uma igreja protestante séria, que diz que o crente pode tomar cerveja. Não existe. Agora, me mostra a palavra cerveja na Bíblia. Me mostra a palavra cigarro na Bíblia. Então, como é que eu sei que é proibido? Porque existe um princípio bíblico que aponta para o objeto, que diante desse princípio está proibido, porque ele vai servir para isso. Está compreendendo? Então, muitas das vezes, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? O pecado, ele muda de forma. Por isso que a igreja tem que se posicionar sobre determinados assuntos. Porque o cânon fechou, mas a vida humana não acabou. A vida humana continua. A igreja continua precisando de edificação. Por que eu citei aqui o exemplo da cerveja e do cigarro? Porque o pecado evolui, a vida humana continua. Da mesma forma, o crente continua vivendo sobre a terra. E os dons espirituais são para consolação, exortação e edificação da igreja, que precisa disso, como diz Paulo, até alcançar a estatura de varão perfeito, como Cristo é varão perfeito, que é quando os dons vão cessar. Está lá em 1 Coríntios 13. Paulo é categórico ao dizer que os dons só vão cessar quando vier o que é perfeito. O que é perfeito é a Bíblia. Veja o artigo no masculino que sempre se refere a Cristo. E Paulo vai dizer que Cristo é varão perfeito, em Efésios. É uma referência clara à volta de Jesus. Os dons só vão cessar por ocasião da vinda de Cristo. Quando a vinda de Cristo se encerrar, né? Lembrando aqui que a vinda de Cristo é um processo de 7 anos. Quando esse processo acabar, quando Cristo voltar em glória, pisar sobre a terra, e nós entrarmos para o reino milenar e posteriormente para o estado eterno de gozo, então aí não tem mais a necessidade de dons. Porque a vida humana frágil, ela precisa de consolação, de exortação e edificação, e os dons servem para isso.
o Espírito Santo, ele distribui os dons na igreja para que haja essas três coisas: consolação, exortação e edificação. Está compreendendo? Para que haja temor. Para quê? Por que existe o dom da profecia e o dom de línguas mediante interpretação? Eu até expliquei na igreja que outro dia. É porque é diferente a profecia, alguém que está profetizando, e alguém que está orando em língua e outra pessoa está traduzindo. Existe um temor, eu já presenciei essa situação. É totalmente diferente um profeta falando e alguém orando em línguas e outra pessoa interpretando. Mas Deus vai fazer isso agora para chamar atenção? Sim. Ele fez isso, a Bíblia diz que o Monte Sinai fumegava. Ele fez isso na Bíblia. O problema desses argumentos é que esquece o texto e começa a entrar em argumentações lógicas e esquece que o texto está dizendo um monte de coisa absurda aqui, que se você não crê pela fé, pela razão, você está fora. Você está fora. Jonas estava na barriga de um peixe. Isso aconteceu. Eu não consigo explicar, mas está documentado aqui. Está aqui, o Evangelho está documentado, com muitas e infalíveis provas. Jesus Cristo ressuscitou. Eu não consigo explicar, mas aconteceu. E hoje em dia, nem a ciência nega mais que houve um homem chamado Jesus que fez algumas coisas lá na Galileia, que chamou a atenção lá, porque é um fato histórico, comprovado. Agora, esse homem nasceu da virgem. Então, esses fatos não podem ser concebidos pela razão, mas sim pela fé. Quando eu falo, por exemplo, aqui do dom de línguas, por que há esses dons? Cada dom tem uma importância na igreja. O dom, uma pessoa orando em línguas e outra traduzindo, a igreja para e há um temor, meu Deus, que é isso? É diferente. Quem já presenciou isso? Agora, quem não presenciou, nega pelo argumento da ignorância. Eu não conheço, então isso não é verdade. Quer dizer, o fato de eu não conhecer uma coisa não desqualifica a existência dela. Meu Deus do céu. Então, porque eu não conheço, essa coisa não existe, isso é o argumento da ignorância, do meu desconhecimento. Isso não é conhecimento. Tá entendendo? Então, assim, é preciso que nós analisemos essas coisas e que a gente, principalmente, creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, muito bem colocado, irmãos, né? Então, nós já estamos aí com 1h30 de live, já são 9h34. É um assunto que rende muito se nós formos abarcar todos os pontos, né? Que envolve o pentecostalismo e contraponto o cessacionismo. E a gente vê que isso é algo que não se sustenta, porque nós vemos que até mesmo entre os reformados, entre a igreja reformada, até os reformados, né, que antes eram cessacionistas, né, negavam, dizendo que isso não existia, mas passaram pela experiência pentecostal, né? E aí como que vai ficar agora? Eu não creio, não acredito, mas eu experimentei. E aí? Eles tiveram que assumir, eles tiveram que aceitar e agora conceber a ideia pentecostal. Então, eles continuam sendo né, pessoas crentes reformados, mas não mais cessacionistas, mais continuistas. Então, há vários e vários reformados aí, teólogos de renome, né, no exterior, no Brasil, aí no meio reformado, calvinista, mas que são continuistas. Então, a gente percebe que não é algo que está fechado, como eles diziam, né? Então, entre eles mesmos, há controvérsias. Então, a gente percebe que, de fato, as experiências pentecostais, elas cada vez mais serão mais evidentes, como diz o nosso pastor Décio, né? Que quando chegar aí no reino de Cristo, na grande tribulação, vai ser algo ainda muito maior, né? Que vai ser algo extraordinário, que não há como nós explicarmos através da razão, mas é algo real
a respeito da profecia, né, do dom da palavra do conhecimento. Não sei você, mas quantas vezes eu estava passando por algo e Deus usou uma pessoa para falar exatamente aquilo que eu estava passando, né? Hoje eu estou vivendo cumprimento de profecias que foram entregues para mim há muitos e muitos anos atrás. Foi falado e hoje está acontecendo na minha vida. Então, eu sou prova viva de que Deus fala, de que Deus revela, e Deus usa os seus servos. Então, os irmãos ficam aí, em nome do Senhor Jesus. Semana que vem, nós vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, vamos falar sobre os dons, né? Vamos tirar algumas dúvidas. Então, você já fica aí, compartilha, já diz, escreva sua dúvida e semana que vem nós vamos falar a respeito disso. Eu creio que vai ser de grande edificação. Por quê, meus irmãos? Porque há muitos pentecostais, né, que estão em igrejas pentecostais, mas porque ainda não participaram, não experimentaram a experiência do batismo e dos dons espirituais, infelizmente, estão aderindo, estão tendo conhecimento, né, dessa teologia reformada e sensacionista, e muitos que estão na igreja pentecostais não creem nos dons espirituais. E isso é uma congruência muito grande, né, pastor Décio? Então, Deus em Cristo abençoe os irmãos, passar a palavra para o pastor Décio, e ele vai estar comentando aí suas considerações finais, e nós vamos voltar semana que vem falando desse importante assunto que é o pentecostalismo, as manifestações espirituais hoje. Amém. É só corroborando aqui o que você estava falando, daqueles que passaram, mudaram de lado. Eu sou um desses. Porque quando eu tinha por volta de 15 anos, eu me tornei ateísta, eu ia na igreja, mas na época minha mãe frequentava outro ministério, e eu acabei me tornando ateísta dentro da igreja. E de vez em quando eu ia, mas só mesmo para criticar, e eu me afastei de Jesus durante esse um ano, nos meus 15 anos de idade. E, assim, muito assim, empolgado com essas filosofias, o próprio Descartes, dentre outros, o Nietzsche, o Freud e tal, eu acabei negando a fé. E eu já não acreditava mais. Até que um certo dia eu estava na porta de uma boate e antes de eu entrar, assim, eu até emociono de falar, mas antes de eu entrar, eu estava com alguém do meu lado e o Espírito Santo falou, aquela voz desceu e falou, aqui não é o teu lugar. E aí eu peguei e virei para a pessoa e tal, falei, já entendi. E fui embora, isso era um sábado, no domingo o pastor fez um apelo na igreja muito interessante, ele falou, pessoas que estão aqui dentro, mas que estão afastadas de Deus. E então eu fui e me ajoelhei diante do altar e eu fiz um concerto com Deus. E eu disse o seguinte para Deus, a partir de hoje, eu dou a minha vida nas tuas mãos. O que o Senhor quiser fazer de mim, eu vou fazer. Eu vou sacrificar, eu não quero os prazeres da juventude, não quero nada disso. Eu estou à disposição de Deus. Lembro-me disso, vai fazer agora 12 anos desse acontecimento. Então, nesse período, eu voltei, mas eu ainda tinha no meu coração resquícios da filosofia. E aí, rapaz, Deus começou a usar profetas para falar do meu ministério. Aí o primeiro falou, eu não gostei, mas eu sempre gostei de um texto de Jeremias que fala: antes do ventre eu te conheci, te designei e as nações te dei por profeta, porque eles falavam para mim que eu ia ser pastor. E eu gostava muito desse versículo. E aí o primeiro profeta falou, Jeremias 1, versículo 5, e citou também o 8. E aí, lá, põe as minhas palavras na tua boca, e aí eu criei uma chave. Se é de Deus, a partir de hoje, o profeta vai falar. Então, eu estava vindo do ateísmo, vai falar Jeremias 1:5. E foi uns 3 profetas. O pastor Macion, que é um pastor assim bem famoso de outro lugar, e outros profetas também foram usados por Deus. E isso tudo nos meus 16 para 17 anos.
Então, assim, é um ateísta, né? Que acaba, porque eu só ia na igreja por causa da minha mãe, eu ia sair, eu estava esperando, assim, a minha mãe assimilar a ideia para eu poder sair, porque minha mãe aceitou Jesus em 93 após ser curada de um câncer. Então, assim, era muito difícil eu sair. E eu sou prova viva de que Deus ainda faz, de que Deus ainda fala. Nós vamos falar mais disso a semana que vem, mas você tem, por exemplo, os que não creem em milagres extraordinários. Me explica a guerra dos 6 dias, que Israel ganhou sozinho contra a Liga Árabe, os países da Liga Árabe. Quer dizer, não são só curas da igreja evangélica, não. Tem acontecimentos no mundo que, se não for a mão de Deus, meu amigo, você não explica. Está compreendendo? Então, Deus está agindo no mundo, Deus está fazendo. Há um livro lá nos Estados Unidos, eu perdi, eu tinha o e-book dele aqui, eu perdi esse livro, e eu não sei como que ele se chama, mas um pastor catalogou mais de 1.000 milagres que Deus fez, comprovados com um atestado médico. Tá? Saiu no New York Times uma mulher que, após ela morrer, ela voltou para o corpo e ela contou detalhes do teto do quarto andar do hospital. Ela contou de um tênis vermelho que estava lá desde quando os pedreiros fizeram. Ninguém subia lá e um pedreiro deixou um tênis vermelho lá. Ela contou detalhes do teto. O enfermeiro subiu correndo para ver porque ela viu de cima. Então, isso está documentado. Isso está comprovado. Ela morreu por 15 minutos e voltou à vida. Tá entendendo? Então, você negar isso é mais difícil do que crer. É mais difícil do que crer. Porque há várias pessoas do nosso lado que são prova de manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus. Isso está amplamente provado, está muito claro para mim. E você pode negar isso por um fetiche intelectual, para você ser aceito no grupinho daqueles que são os intelectuais. Mas você vai estar negando a realidade. A realidade é que o nosso Deus é um Deus de milagres e ele ainda faz milagres. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Eu tinha preparado um versículo para encerrar, que é o 1 Coríntios 12:9, né? As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisas espirituais, coisas intangíveis, inexplicáveis, mas que Deus tem preparado para nós. Amém. Amém, glória a Deus. Deus em Cristo abençoe os irmãos. Creio que foi uma live edificadora, tanto para nós como para os irmãos. E semana que vem nós vamos voltar, permitindo o Senhor, na sexta-feira novamente, a partir das 8 horas. Então, já prepare seu coração e nós procuraremos, dentro das nossas possibilidades, tirar algumas dúvidas e esclarecer acerca desse assunto, né? E, como diz o ditado, né? Eu nasci no fogo, vivo no fogo e vou subir no fogo. Então, a paz do Senhor Jesus para os irmãos, paz do Senhor pastor Décio. Até semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Paz, Senhor. Muito obrigado a todos.